conceito de oxidação, já vimos o conceito de redução. Vamos relembrar então. Oxidação, quem oxida é a espécie química que está doando elétrons, e quem reduz é a espécie química que está recebendo elétrons. E a gente vai ver agora as reações de óxido-redução. Para uma reação ser classificada como reação de óxido-redução, eu preciso ter uma espécie química que esteja doando elétrons e outra espécie química que esteja recebendo elétrons. Ou seja, eu preciso ter um que está oxidando e um que está reduzindo. Então, eu classifico aquela reação como uma reação de óxido-redução. Vamos ver um exemplo aqui no 4. A primeira coisa para você saber se uma reação é de óxido-redução é você determinar o número de oxidação de todos os participantes da reação, tanto do reagente quanto do produto. Então, vamos lá. Qual que é o NOx do ferro? Seguinte, vocês podem ver em qualquer livro que o ferro ele tem dois números de oxidação. Ele pode ter o número mais 2 e o número mais 3. E aí, qual que ele está usando? A gente vai ter que testar. A gente sabe que o primeiro elemento de uma substância, ele sempre tem que ser positivo e o último sempre negativo. A gente sabe aqui que o oxigênio ele tem NOx menos 2, de acordo com aquelas regrinhas que a gente viu há pouco tempo atrás. E o carbono é o nosso X, porque a gente não sabe qual que é o NOx do carbono. Então a gente faz assim, se o ferro fosse mais 2, como que ia ser? Eu tenho dois ferros, então vai ficar 2 vezes mais 2, mais X, que é o carbono, mais 3 vezes menos 2 é igual a 0. 4 mais X menos 6 é igual a 0. Então, o X vai ficar aqui, ó, menos 2 mais 2. Existe carbono com NOx mais 2? Existe. Então, esse X poderia ser mais 2. Agora, vamos ver se fosse mais 3. Se o ferro fosse mais 3. Aí ia ficar 2 vezes mais 3, mais X, mais 3 vezes menos 2 é igual a 0. 6 mais X menos 6 é igual a 0. Esse 6 corta com esse, X é igual a 0. Não tem jeito, né? O carbono não pode ter NOx 0. Por quê? Ele está numa substância. Então, a gente descobriu que o NOx do carbono é mais 2 e que o ferro está usando NOx mais 2 dele. Então, até aqui, a gente já determinou o número de oxidação de todo mundo. Do ferro, do carbono e do oxigênio. Vamos lá para o lado de lá. NOx do oxigênio, menos 2. Carbono, a gente monta aquela equação de novo. X menos 2 tem que ser igual a 0. Então, nosso X é igual a mais 2. Então, o carbono aqui tem NOx mais 2. Então, determinamos mais 2 NOx aqui. Ferro. O ferro não está sozinho? Toda substância simples tem NOx 0. Então, determinamos o NOx do ferro aqui. E aqui no CO2? Oxigênio tem NOx menos 2. E o carbono aqui? Então, vai ficar carbono mais 2 vezes menos 2 é igual a 0. Carbono menos 4 é igual a 0. Carbono é igual a mais 4. Então, carbono tem NOx mais 4 aqui. Beleza. Agora que a gente tem o número de oxidação de todo mundo, a gente tem que ver qual espécie química está oxidando e qual espécie química está reduzindo. Vamos ver como que tá, o que está acontecendo então. Olha só, se vocês forem reparar, o ferro, no lado do reagente, ele está com o número de oxidação mais 2. E aqui no lado do produto, ele aparece com o número de oxidação 0. O que significa isso, gente? Significa que aqui eu tinha ferro mais 2 e no produto eu formei ferro 0. Então, para o ferro passar de mais 2 para 0, o que está acontecendo com o número de oxidação dele? O número de oxidação está diminuindo. Eu diminuí o NOx. Quando você diminui o NOx, que ele está passando de uma carga positiva para uma carga neutra, significa que ele ganhou
elétrons. Por quê? Ele estava com carga mais 2, só que ele foi lá, ganhou 2 elétrons e neutralizou aqui e ficou com carga 0. Se ele ganha elétrons, o que está acontecendo com ele? Oxidando ou reduzindo? Então aqui no caso, o ferro está reduzindo. Olha só outra associação que a gente pode fazer então. Numa reação química, o elemento que diminui o NOx está reduzindo. E consequentemente está ganhando elétrons. Beleza, o carbono modificou o NOx dele? No reagente ele estava com o NOx mais 2. Lá no produto ele apareceu com o NOx mais 4. Então modifiquei o NOx também. O que está acontecendo com o carbono? Carbono mais 2 se transformou em carbono mais 4. O que aconteceu com o número de oxidação dele? Aumentou o número de oxidação. Para ele passar de mais 2 para mais 4, ele tem que ter perdido 2 elétrons. Se ele perdeu 2 elétrons, isso significa que ele oxidou. Então, mais uma associação que a gente pode fazer. Numa reação química, quem oxida aumenta o NOx. Então, eu quero que vocês reparem uma coisa. Olha só, o ferro ganhou 2 elétrons de quem? Do carbono. O carbono perdeu 2 elétrons, doou para o ferro. Isso significa o quê? Significa que o ferro é o agente oxidante. Por que ele é o agente oxidante? Ele foi o agente que promoveu a oxidação do carbono. Foi o ferro que promoveu a oxidação do carbono. Por quê? Porque ele ganhou os elétrons que o carbono perdeu. Agora, se olhando pelo ponto de vista do carbono, o carbono é o agente redutor. Por que ele é o agente redutor? Ele perdeu os 2 elétrons dele, que ele doou para quem? Doou para o ferro. Quando ele doou os elétrons dele para o ferro, ele promoveu a redução do ferro. Então, a gente tem que ter bem claro isso na cabeça. A gente tem a espécie química que oxida, a espécie que reduz. A gente tem o agente oxidante, que é quem? É a substância que promove a oxidação do outro. E a gente tem um agente redutor, que é a substância que promove a redução do outro. Agente é o que causa.